Estamos no tempo da Quaresma, iniciado na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas. E nos foi proposto aquelas dimensões fundamentais para a gente verificar a nossa vida cristã. Fomos chamados a pensar na partilha, na esmola, chamados a pensar também na oração e no jejum. São exercícios espirituais importantes propostos pela Quaresma para que nós verifiquemos a autenticidade de nossa vida cristã. Como nós sabemos, o tempo quaresmal é um tempo de conversão e um tempo em que nós somos chamados a conferir, a aferir a autenticidade de nossa vida vivida em Cristo e do nosso testemunho cristão. É preciso então que verifiquemos se, como cristãos, nós estamos marcando presença no mundo e transformando este mundo pela nossa vida vivida em Cristo e transformada a cada dia pelo caminho da conversão que nos é proposto pelo Senhor. Assim, nós já estamos no primeiro domingo da Quaresma e neste primeiro domingo da Quaresma nós vamos verificar a nossa fé, na fé dos antigos. A fé de Israel é uma fé no Deus que libertou o seu povo e que dá ao povo o dom da liberdade e o conduz para a terra prometida, para que lá o povo viva uma vida nova, uma vida vivida na fidelidade à aliança. E é justamente isso que nós queremos vivenciar neste tempo quaresmal. Verificar se nossa vida hoje é vivida na fé em um Deus que está no centro da nossa vida. Neste tempo da Quaresma, nós somos chamados a nos descentralizar de nós mesmos, descentrar, sair do centro e colocar no centro a própria pessoa de nosso Deus, que se revela em Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos lembrar que também o povo de Israel, o povo da Bíblia, fez no deserto uma experiência. O povo que saiu do Egito pelas mãos poderosas de Deus, o povo que era escravo lá no Egito durante mais de 400 anos, este povo é um povo abandonado, um povo escravizado, clama a Deus e Deus se manifesta como o Deus dos pobres, um Deus libertador, um Deus que ouve e que vem em socorro do seu povo. E é justamente essa experiência de libertação que vai justamente formar a experiência religiosa do povo de Israel, que vai constituir a fé de Israel. A fé de Israel é uma fé no Deus que se revela na história do seu povo, num povo sofrido e que vai agora protagonizar uma realidade nova. Vai ser conduzido para uma nova terra, a terra onde corre leite e mel, e lá ele deve viver em fidelidade à aliança. São Paulo nos fala na carta aos Romanos: se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É justamente isso. Nós temos que confessar com a nossa vida, mostrar em nossa vida que vivemos a ressurreição. Ser cristão é viver antecipadamente a vida que Cristo nos trouxe. No Evangelho de hoje, tirado do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, nós encontramos Jesus sendo tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá ele se prepara durante 40 dias e 40 noites para a sua missão evangelizadora, para o anúncio do reino e a construção antecipada deste reino entre os homens. E Jesus se confronta com o inimigo. O demônio, então, o diabo, aproveita Jesus, que está ainda com fome, para tentá-lo. Ele poderia transformar pedras em pão, mas Jesus não se deixa dominar pela tentação. Jesus vence a tentação com a palavra de Deus. E diante do inimigo que quer que ele transforme pedras em pão, e com fome Jesus responde: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O homem vive de Deus. O homem vive na perspectiva de Deus, como Jesus viveu. Viveu para o Pai, para fazer a vontade do Pai. Mais uma vez, o inimigo investe contra Jesus e agora quer que Jesus seja poderoso, mostre os reinos do mundo
lá do alto. E então Jesus também não se deixa dobrar perante a tentação. E é Jesus que responde com a palavra, dizendo: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez, Jesus nos ensina a vencer com a oração, com a convicção que nós temos no poder e na presença de Deus em nossa vida, que o poder maior é justamente a gente se colocar a serviço da vontade de Deus. E finalmente, ainda o inimigo investe contra Jesus, querendo que Jesus se mostre, que se lance lá do alto, do pináculo do templo, e todos vejam que o Filho de Deus caiu, mas não se machucou, porque ele carrega o poder de Deus. E Jesus, o que é que faz diante da tentação deste prazer de mostrar-se Deus divino? Jesus diz: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus coloca no centro de sua vida o próprio Deus, a vontade do Pai. E tudo aquilo que Jesus vai passar por nós, a sua morte, o seu sofrimento, a sua paixão e morte, é justamente por causa de sua fidelidade à vontade do Pai. E é por causa dessa fidelidade que o próprio Pai o vai ressuscitar. E com Ele nós ressuscitaremos. É este caminho quaresmal que nós temos que fazer. Nós temos que verificar a fidelidade de nossa vida a Jesus e ao projeto que Ele nos deu no seu Evangelho. Até a próxima semana, se Deus quiser.